Posicionamento não é marketing. O posicionamento ele antecede o marketing. Então, se você não sabe qual produto você vende, qual é o seu público, não tem como você pular etapas antes de definir o seu posicionamento. O posicionamento ele define se você vai ser aquela marca que vai concorrer com seus concorrentes por preço, que vai concorrer com seus concorrentes por marketing, ou vai ser aquela marca que não concorre com seus concorrentes. Como assim? Eu estou falando que se você tem um posicionamento bem estruturado, você não é aquele que concorre, você é aquele que define o que é tendência no mercado. Você é aquele que define o que é a nova onda. Você é o que, digamos, o tubarão do mercado. Enquanto existem várias sardinhas, o tubarão está dominando o mercado. Porque as sardinhas, que são os concorrentes mais fracos no mercado, elas ficam engalfinhadas, elas ficam presas a uma estrutura a qual elas não conseguem fugir, porque é o que o mercado já definiu. Mas você tendo uma marca que já se posiciona, você se diferencia dos seus concorrentes. O mercado, ele não é democrático. Ele não vai estender a mão para você e esperar que você construa sua marca e se posicione. É você quem tem que estender a mão para o mercado e puxar ele, mostrando que você tem a força necessária para posicionar sua marca, e não esperando que terceiros façam por você. Se eles não fazem por você, por que que você vai fazer por eles? Quem lidera não é liderado. E marcas que são lideradas, se você perceber, elas não crescem porque elas não sabem como pensar fora da caixinha. Elas seguem a mesma estrutura e não sabem como crescer. Ficam sempre naquele mesmo 8 ou 80, naquele mesmo fica ou não fica. E na maioria das vezes, você sabe que eles ficam porque eles não sabem como agir fora do contexto central do que é normal. Se você olhar hoje na sua cidade, quantas lojas de roupas existem? Quando você está andando no centro, quantas pessoas você vê entrando nas lojas procurando as roupas? Normalmente, essas lojas vendem pouco, não porque o produto delas é ruim, mas elas não sabem como se posicionar e não sabem como anunciar seu produto. E na maioria desses negócios pequenos no nicho de moda, eles não vendem por qualidade, eles vendem por preço. E quando você compete o seu produto por preço, automaticamente o seu público perde interesse. Mesmo que venda para um público com poder aquisitivo mais baixo, eles retêm na mente deles que um produto de preço maior retém maior qualidade. Por isso que marcas como Calvin Klein, Gucci, Dior, Dolce Gabbana, essas marcas, elas não competem por preço, elas competem por posicionamento de mercado. Elas atendem um público seleto, porque para o público, essas marcas não vendem roupa, elas vendem um agrupamento de pessoas da mesma tribo, ou seja, essas marcas vendem para um seleto grupo de pessoas. E aí você coloca as pessoas que consomem produtos dessa marca em posição X e pessoas que consomem de lojas de moda pequena em eixo Y. Ou seja, existe mercado para todo mundo. Só que quando você está aqui no eixo de baixo, você percebe que tem muitos clientes, tem muita demanda e muitas opções. Ou seja, o afunilamento de compra é muito grande, só que ao mesmo tempo as pessoas não demonstram interesse. Mas é uma marca que está no topo, que ela consegue automaticamente se posicionar, atrair pessoas para que elas consumam sua marca, você vê que existe uma certa diferença entre os clientes que consomem a marca X e a marca Y. Porque na Y tem muito concorrente, muitas das vezes a qualidade é inferior, muitas das vezes eles brigam por preço, e isso acaba retendo um pouco o público.
Agora, quando é uma marca aqui, você nota uma certa diferença. Só que tem um problema. Muitas marcas que estão hoje numa posição alta, muitas pessoas costumam assemelhar com algo de elite, assim digamos. Mas isso acaba influenciando na maneira como essa marca é vista, por causa do seu posicionamento. Sem um posicionamento, nenhuma marca se diferencia, porque ela acaba ficando no eixo Y, onde ela fica à mercê de brigar com seus concorrentes por preço. E eu sei que você não quer isso. Você quer construir uma marca forte que se posiciona como única. Até inclusive está vindo um novo movimento, onde influencers, como a Virgínia, como a Mari Maria, por exemplo, lançam produtos da marca delas porque elas alcançaram público seleto. Só que muitas das vezes esses produtos não entregam a qualidade necessária. E aí tem uma certa diferença entre você ter influência e ter posicionamento. Porque uma marca bem posicionada, ela não atende todo mundo. Ela atende um seleto público. Quando uma marca ela atende todo mundo, ela acaba não entregando produto de qualidade. Então é muito melhor você selecionar melhor os seus clientes do que você ficar vendendo para todo mundo e acabando diminuindo a sua qualidade por excesso de demanda. Agora, quando você determina quem é o seu público, quem você atende, você consegue melhorar a qualidade do seu produto, porque você consegue melhorar a qualidade da sua entrega. Um erro que muitas marcas cometem é quando elas querem crescer antes de se posicionar, porque o que acontece? Quando você está começando, muitos preferem atender todo mundo, conversar com todo mundo, para que eles possam ganhar reputação, fama, clientes. Só que aí acontece o seguinte: quando você atende todo mundo, você não posiciona sua marca no começo, quando você está em cima e busca refazer o seu posicionamento, você acaba matando tudo aquilo que você construiu no começo. Um exemplo de marca que fez isso foi a Jaguar. Ela tinha construído todo um posicionamento e teve um momento que ela lançou um produto focado no público walk, ou seja, ela automaticamente fez o seguinte: ela procurou atender um público que não tem poder aquisitivo de compra. Eles tentaram agradar o público X que não tem poder de compra, que não são consumidores fiéis da marca. Isso automaticamente matou toda a estrutura, todo o posicionamento que eles haviam construído antes. Tanto que eles desistiram daquele posicionamento e focaram em uma nova estrutura. Voltaram ao seu posicionamento antigo. Sendo que, se você erra numa campanha de posicionamento, você mata anos, décadas, se não séculos de história construída na sua marca. Então você deve pensar o seguinte: quem eu quero atender desde o começo, desde a criação da minha marca? Essa é a diferença que você deve trabalhar. Outra coisa que muita gente erra: investir rios de tráfego na sua marca, sendo que você não tem uma identidade pré-definida. Seu posicionamento não está estruturado. Se você não tem uma entrega orgânica forte, não adianta nada investir em tráfego, porque receber visitantes em uma casa vazia acaba afastando as pessoas. Se você oferta o seu produto sem ter uma narrativa forte em cima da sua marca ou do seu produto, você pode até vender. Mas com uma narrativa forte, você vai perceber que existe uma certa diferença no que a sua marca pode alcançar, no que o seu produto pode se transformar, tanto na questão de selecionar o público que você atende, quanto no potencial de clientes que ele pode alcançar com uma narrativa bem definida. E marcas que falam demais,
elas não sustentam seu posicionamento. Na maioria das vezes é apenas barulho desnecessário, é apenas algo vazio. E existe um problema que muita gente não entende no mercado. Se a sua marca não tem um governo bem definido, você não tem uma marca com clareza. A sua marca tem apenas ruído de mercado. E isso acaba matando tudo aquilo que você já construiu. Então pense, o que que você quer construir hoje? Você quer uma marca desgovernada, sem freio, ou você quer construir algo que você tenha total controle de onde ela saiu, para onde ela vai, como ela vai impactar? E entenda, tudo depende de você, não depende do outro. E mesmo que você tenha uma equipe bem estruturada, tenha um marketing forte, se você não estiver no setor estratégico da sua marca, se você não estiver na ala de decisão, a sua marca vai continuar ruindo ao fracasso. Por quê? Foi você quem construiu a sua marca. Então você precisa ter controle, ter direcionamento para onde ela está indo. Porque sem uma mente estratégica por trás de todo o contexto, ela desmorona. Sem uma mente estratégica por trás, qualquer estrutura desmorona. É só você pensar em um governo, em impérios. Por que que eu tô te falando isso? Porque tem a base operacional, que trabalhou na estrutura de todo esse contexto, mas se esses pontos que eu trouxe não tivessem líderes fortes, a estrutura seria fraca. E sem uma estrutura forte, tudo vai desmoronar. O Império Romano, ele teve alguns imperadores, como Júlio César, Augustus, e sem o direcionamento estratégico deles, sem a mentalidade forte, o Império Romano não seria o que ele foi antes e não teria construído o legado que ele já construiu. Então pensa comigo, será que se esses imperadores não tivessem a mentalidade que eles tiveram, o Império Romano estaria de pé? A gente nem teria noção do marco que eles tiveram na história. O que que você quer fazer? Você quer construir uma estrutura fraca ou uma estrutura forte? Na visão da Augustus, o posicionamento trabalha com 5 pontos. Linguagem. Como que você define a linguagem da sua marca? Como ela fala, como ela se comunica nas redes sociais? Como é a linguagem de venda delas? A estética. Como que você quer trabalhar na estética da sua marca? O design, a imagem dela nas redes sociais, a imagem dela na mente do seu consumidor. Isso faz total diferença, porque se você tem uma imagem forte, você automaticamente eleva sua marca à 10ª potência, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, ou seja, se você consegue gravar no psicológico da sua audiência, dos seus clientes, você gera elementos conectivos, que geram gatilhos que fazem com que a sua marca esteja presente no dia a dia da sua audiência sem que elas percebam e nem pensem diretamente em você. Mas quando elas forem tomar alguma decisão de compra, elas pensem e lembrem de você. O ritmo. Muitas das marcas crescem correndo, elas querem acelerar tudo. Esse é ano de Copa, esse é ano de eleição. Daqui a pouco é o Carnaval, é a Páscoa, é o Natal. Ou seja, não existe um tempo para respirar, um tempo para pensar. As pessoas ficam muito apressadas, elas não têm calma, elas não têm o ritmo coreografado para construir aquilo que elas querem. Elas vão na pressa, e muitas vezes na pressa elas constroem mal feito. Elas fazem de qualquer jeito. E quando se trata de posicionamento, você não pode se dar a esse luxo. Você quer construir uma marca poderosa, uma marca que transforma. Então, se você tem ritmo na sua construção, tem ritmo no seu posicionamento, tem ritmo em toda a estrutura da sua empresa ou marca,
Você percebe uma certa diferença. O ritmo é como se fosse uma orquestra ou um filme. Um filme, ele não é simplesmente construído roteiro feito para os atores gravarem. Você percebe que existe todo um ritmo de fala, um ritmo de como as cenas acontecem, o ritmo de como o roteirista produz e como os atores gravam. Então, se você tem um ritmo bem definido, a sua marca, ela tem tudo para crescer. Outro ponto é o público. Se você já entende quem é o seu público antes de fazer o seu marketing, isso fica melhor para você, porque você sabe com quem você está falando. E isso melhora tanto na questão da sua estética, quanto no seu ritmo, quanto na sua linguagem. Então, um ponto liga o outro. Nenhum ponto é largado, é tudo interligado. Se você sabe quem é o seu público, você sabe como você fala, quando você fala, o seu ritmo, o seu tom de fala. Se você atende público mais empresarial, é uma comunicação mais direta, mais séria, que economiza tempo. Agora, se você trabalha com o cliente final, tem que ser uma comunicação mais amena, mais leve, mais tranquila, para que ele se sinta confortável para consumir sua marca. Outro ponto do posicionamento são as suas decisões. Não adianta você trabalhar com os outros pontos que eu falei se você não tem clareza do seu posicionamento. E ter clareza do seu posicionamento envolve tomar decisões necessárias para a sua marca, decisões que envolvem o crescimento e o desenvolvimento dela, sobre para onde a sua marca vai, sobre como ela se comunica, sobre como será a sua campanha de marketing. Tudo envolve decisões, mas a diferença é, você está sabendo como tomar essas decisões com base no seu posicionamento, sendo fiel à sua marca, ou você está tomando decisões com base no que o mercado pede. Lembrando, você não pode seguir o que o mercado quer. Você deve seguir o que a sua marca precisa para estar presente no mercado. E existe uma coisa que você não percebe, mas que faz diferença. A maioria das marcas não dominam porque crescem. Elas crescem porque dominaram o seu modelo de jogo. Então, o que você quer fazer daqui em diante?